Ope, beleza, meus irmãos? Vamos lá, hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que muita gente sempre me pergunta, tá? Sobre como manter a constância nos estudos, como manter a resiliência para não desistir, não parar de estudar, para estudar mais. E então eu listei aqui dois aspectos que são principais para a gente poder falar sobre isso. Primeiro, a gente tem muito aquela noção de que temos que estudar o máximo possível, a maior quantidade de horas possíveis, independentemente de qualquer coisa que nós tenhamos que fazer ao longo do dia também, né? Se eu trabalho 12 horas por dia, eu tenho que estudar mais 4 e, pô, se eu tenho que cuidar de filho, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que treinar nos intervalos, eu vou estudar, enquanto tomo banho eu vou estudar. A gente tem muito isso em mente, né? E eu faço muito isso, tá? Eu indico que as pessoas façam, tá? Essa é a realidade. Só que vamos lá. Tem duas coisas que nós devemos levar muito em consideração para que a gente não caia no desânimo, para que a gente não desista dos nossos objetivos, principalmente em relação aos estudos, né? Quem trabalha também com internet tem muito disso também, de muito desgaste mental. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar sobre o nosso cérebro. Tem um livro que diz que a força de vontade ela é como se fosse um músculo do cérebro e ela precisa estar alimentada e descansada para funcionar da melhor maneira, tá? O livro é esse aqui, A Única Coisa, capítulo 7, se eu não me engano. Ele fala sobre algumas mentiras que nos contam para nós sermos mais produtivos. E uma dessas mentiras é que a força de vontade é infinita. A gente tem muito aquela ideia, né? E eu até me surpreendi com isso, porque eu também não conhecia. A gente tem muito aquela ideia de que a força de vontade é só você levantar e fazer. Independentemente do que tem que fazer, independentemente se você está cansado, se você não está. E tem a ver com isso, né? Tem a ver com o nosso brio, né? Não, pô, eu tenho que fazer isso aqui porque tem que ser feito, e eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir. E não tem problema nenhum nisso. Só que nós temos que utilizar isso com inteligência. Vamos lá, um dado que tem nesse livro que eu não sabia é que o nosso cérebro precisa de descanso e alimento para ele funcionar da melhor forma. E a força de vontade depende diretamente disso. Então, a possibilidade de eu falhar com a minha força de vontade, se eu estiver muito cansado e se eu estiver mal alimentado, é muito grande. Ele conta diversos estudos, né, diversos experimentos para poder justificar isso. Tá? Eu poderia passar aqui por horas falando sobre isso, mas a ideia é que a gente pegue o cerne principal da questão, que é o quê? Em qual horário do dia o nosso cérebro está mais propício a nos facilitar com a nossa força de vontade? Será que, ao invés de eu estudar de meia-noite às 2 da manhã, que eu já estou muito cansado ao longo do dia, será que se eu acordar mais cedo, eu vou acordar com mais energia, porque eu dormi mais cedo, eu acordei mais cedo, e já vou partir para os estudos? Será que eu absorvo melhor o conteúdo? Você pode fazer o teste, de repente funciona com você. Será que, se eu tenho 2 horários do dia para estudar, para eu aprender um conteúdo novo, será que não é mais fácil eu fazer isso mais cedo, depois de uma boa alimentação, com o cérebro mais descansado, e deixar, de repente, o horário que eu tenho mais tarde, que eu já estou mais cansado, para fazer uma revisão, para fazer algumas questões? Isso pode ajudar também. É tudo a construção de conhecimento e teste, 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 teste. Acordei cedo hoje, vou estudar. Pô, foi legal, vou fazer isso amanhã de novo. Pô, foi legal também, gostei, vou utilizar. Ou então não, para mim acordar cedo não dá. Eu gosto de estudar na hora do almoço. Pô, beleza. Eu sei que para mim, depois do almoço, é impossível estudar. Depois do almoço ali, por umas 2 horas quase, eu não consigo estudar de jeito nenhum. Então eu já tenho que me organizar de maneira que esse horário eu consiga descansar. E aí, se eu descansar depois do almoço, quando eu acordar e eu for estudar, aí eu estou rendendo muito. Então meu cérebro está descansado, eu já almocei, estou alimentado, para mim é ok. Eu já fazia isso quando eu estudava para concurso, e eu nem sabia o porquê. E hoje, né, depois de aprender com o livro, eu entendi, pô, realmente faz todo sentido. E são coisas que a gente não se liga, tá? Então vamos lá, se eu tenho uma atividade muito importante ou muito complexa para fazer, como estudar, eu tenho que facilitar a minha força de vontade, estando o mais descansado e o mais alimentado possível, tá? Bem alimentado. O livro até cita ali que aquela frase sobre você é o que você come, é exatamente sobre isso, né? Tem muito a ver com isso. Então, a primeira questão é essa, tá? A nossa energia, a nossa capacidade de ter força de vontade de acordo com o jeito que estamos cuidando do nosso cérebro, beleza? Descanso e alimento.
E a segunda questão é simplesmente sobre a exaustão, sobre, de repente, um burnout, né? O que acontece? Vai chegar um momento que você vai tomar porrada em concurso, você não vai passar, você vai estar cansado, você vai estar exausto, você vai chegar em casa, você não vai conseguir olhar para o caderno, você não vai conseguir ver uma videoaula, ouvir uma aula, você não vai conseguir. E isso é comum. Só que ao invés de você surtar e ao invés de você desistir, tente descansar. A gente não tem costume de descansar, né? Essa é a realidade. Eu, durante meus estudos, eu vacilei muito em relação a isso porque eu não descansava. E aí, no início, eu tentava, me forçava a estudar e eu via que não fluía. E aí, conforme o tempo foi passando, que eu já soube mais um pouco da matéria, que eu achava assim, tá, agora eu já estudei quase tudo, agora eu consigo diminuir um pouco o ritmo dos meus estudos, aí meus estudos começaram a render muito mais e eu também não entendia. Então, ao invés de surtar, né, de se enlouquecer achando que não vai aprender, que não vai dar tempo, que não vai dar certo, ao invés de ficar, extremamente estressado com tudo isso, tira um dia para descanso. De repente você está numa rotina de estudos tão grande que você ainda não parou um dia para descansar. Parar um dia, de repente, para dar uma volta com a sua família, dar uma volta ali com o seu namorado, com a sua namorada, né? Sair para fazer uma refeição fora. Se permita fazer isso de vez em quando. Uma coisa que também que eu comecei a fazer, principalmente depois que o edital abriu, depois que eu cumpri determinada tarefa, eu me dava o luxo de me dar um descanso. Então vamos lá, eu queria muito curtir uma praia no domingo. Então beleza, se eu estudar tal coisa até tal coisa, fizer as revisões, fizer as questões que eu tenho que fazer até o sábado, no domingo eu vou à praia. Então, se eu quero, sair com a minha namorada, então eu vou botar uma meta, beleza, dando certo essa meta, assim que eu acabar essa meta, eu me dou um dia de descanso. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu dou uma descansada, eu dou uma volta, dou uma espairecida. Outra coisa, não deixar de praticar atividade física. Na época que eu estava no pico mais alto de estresse, enquanto estava estudando, foi na época que eu achava que eu tinha muito conteúdo para estudar, e realmente tinha, mas eu parei de treinar por conta disso. Eu falei, já que eu tenho muita coisa para estudar, não vou fazer atividade física nenhuma. Eu sabia que eu ia me garantir no TAF de qualquer jeito, e aí, o que aconteceu? Estresse absurdo, e aí junta com tudo isso que eu falei, né, que eu não sabia, sobre descanso do cérebro, sobre alimentação, aquela coisa de ficar obcecado pelos estudos, que é muito bom, porém a gente tem que tomar cuidado, né, para não entrar ali num desgaste absurdo, né, e isso vai prejudicar os nossos estudos com certeza. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você está passando por um momento em que está muito difícil continuar estudando, seja pelo motivo que for, analisa essas coisas, tá? Você tem descansado? Como é que está o seu cérebro em relação a isso? Você consegue entender que estudar é um processo e que você vai estudar até passar, e o concurso que de repente está tão perto e você está tão ansioso, não necessariamente é o concurso da sua vida? A gente fica muito com isso. Caramba, o próximo concurso é o concurso da minha vida. Às vezes não é. Tem gente que eu conheço que está extremamente preparado para qualquer concurso que vier, porém ainda não passou. Falta só Deus chegar e falar assim, beleza, meu filho, já sofreu muito, agora é só hora de ser aprovado, vai. Entendeu? Então, pensa sobre isso, tá? Espero que esse vídeo seja edificante aí na sua vida. Não desiste dos seus sonhos, não desiste, não para de estudar. Se você está cansado, você descansa, você não desiste, beleza? Mentaliza isso aí que vai dar certo. E é isso, meus irmãos. Obrigado aí por assistir até o final. Se você quiser entrar para a comunidade Livros com Pólvora, acessa aí livroscompólvora.com.br, beleza? Se você quiser receber gratuitamente algumas mensagens, alguns áudios sobre os livros que eu leio e eu tiro ali os ensinamentos para quem estuda para concurso, tá? Sobre motivação, resiliência, persistência, organização de estudos e diversas outras coisas, comenta Pólvora aqui embaixo que a gente se encontra por lá, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, vamos vencer!